Olá a todos, a graça e a paz de Cristo Jesus, aquele que morreu e ressuscitou, o Cristo ressuscitado. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda exaltação pelos séculos dos séculos dos séculos sem fim. Amém. Aleluia. Glórias ao nome dele. Bom, eu sou o pastor Van e quero desde já agradecer a Deus pela sua presença, pela sua inscrição no canal e por você entender, né, que a Bíblia ela é a palavra de Deus, ela é a verdade que liberta. Nós somos libertos pelo conhecimento, como disse Jesus em João capítulo 8 e o versículo 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então nós somos libertos pela verdade, pela palavra, pelo evangelho da verdade, o evangelho da graça de Cristo Jesus. Então, como eu disse, sou o pastor Van, continuo orando por mim, para que Deus continue me dando graça e conhecimento, e juntos possamos cada vez mais crescer, né, na graça, no conhecimento, nas revelações da palavra de Deus. Então o tema hoje é fortíssimo. Eu peço a você que não desligue pela metade, que não, quando começar a assistir esse vídeo, esse estudo, que você não desista, vá até o amém final, porque você vai você vai ver coisas aqui que você nunca viu. Eu vou fazer 30 anos, né, de cristão, de reuniões, de igreja, como igreja, né, dentro do meio da religiosidade evangélica, 30 anos. E hoje eu estou vendo um assunto novo, né, tem assuntos novos aí na doutrina religiosa, dentro das escrituras, que a gente precisa pesquisar, né, e pedir discernimento e sabedoria e revelação das escrituras para não ser enganado. Então, esse assunto é novo, este assunto é novo. Eu quero chamar a sua atenção, que você pesquise, que você acompanhe com a sua Bíblia, acompanha com a Bíblia, os capítulos, os versículos, os textos que eu citar aqui, certo? Também eu quero agradecer a grande audiência lá do pessoal de Costinha, mais uma vez, não me canso de falar, a minha amada irmã e querida Eliane, a minha amada irmã em Cristo, minha sobrinha Denise, meu sobrinho Beto, meu primo Beto, Daniel, aquela família abençoada, o povo de Costinha, graça de Cristo Jesus. Também ali em Jacaré, presbítero Erison, a irmã Tássia, né, e os demais irmãos da comunidade cristã, graça revelada. Também a minha amada esposa, abençoada esposa, né, companheira das lutas e das vitórias, aos meus 2 filhos, Micael e Natan. A eles a minha gratidão e as minhas saudações a todos em Cristo Jesus. Então o assunto é polêmico, é forte. Olhe, quando eu digo que o assunto é forte, é porque você sabe que é forte. É forte. Os temas que eu tenho trazido aqui, que eu estou trazendo, são temas de suma importância no meio religioso. São temas que confronta a religião, né, e os teólogos. Então eu quero pedir a você que me acompanhe até o final. E você no final você vai dizer, realmente é difícil para a gente que nunca viu esse tema. Por exemplo, o tema hoje é, e agora, escatologia consumada? Por que esse tema, pastor? Porque tem a ver com a escatologia consumada. Eu vou citar aqui um assunto dentro da doutrina, do entendimento da escatologia consumada, que você nunca viu. Você nunca viu. Eu vou provar para você que você nunca viu. Você vai ficar espantoso com o que você vai ouvir aqui. O tema, repito, e agora, escatologia consumada. Vamos lá? Vamos à Bíblia.
vamos às Escrituras, vamos aos textos sagrados. Então vamos começar com este aqui, muito conhecido, né? E negado, é negado aqui a imortalidade da alma pelas testemunhas de Jeová. E todos os vídeos que eu anteriores a este vai falar sobre isto, que a testemunha de Jeová nega a imortalidade da alma, o adventismo do sétimo dia nega a imortalidade da alma, e também a escatologia consumada, ela nega, porque diz que a alma é a memória. Então, de uma certa forma, eles também negam a imortalidade da alma, mas eles assumem que os espíritos, antes de 70, ficavam presos na sepultura. Por isso que este é o tema. E agora? Escatologia consumada. Pelo que eu vou lançar, eu vou contrapor, né? Eu vou tentar refutá-los, né? A doutrina deles. Desde já eu quero também deixar aqui meu abraço e a paz aos meus amados irmãos da escatologia consumada, ao qual eu estou de mão dadas com ele na escatologia consumada. Já houve o princípio de dores, já houve a grande tribulação, Jesus veio julgar a Israel, os mortos já ressuscitaram, o reino já está implantado, e o que resta? Morrer este corpo físico e herdar a vida eterna no reino eterno de Cristo Jesus. O mundo vindouro já chegou, já estamos no novo céu e nova terra, então isso aí para mim não é novidade. A novidade para mim é este assunto que eu vou tratar aqui, que eu venho tratando nos meus estudos, nos vídeos que você tem acompanhado. Então vamos lá? E agora, escatologia consumada. Vamos começar com Mateus 10, 28, ok? Mateus 10, 28 diz: E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Atente para cá esta palavra inferno, para a escatologia consumada, ela é sepultura. Sepultura. Inferno não é um lugar de tormento. Inferno não é um lugar em que as almas ou os espíritos dos condenados irão passar a eternidade. Para eles não. Inferno aqui é sepultura. Por isso que o tema é: e agora, escatologia consumada. E agora? Porque eu vou lançar textos contra eles. E são textos fortes. Então, Mateus 10, 28 diz: Jesus disse que não devemos temer aquele que mata o corpo e não pode matar a alma. Certo? Ok. Então vamos lá. A pergunta dentro do entendimento da escatologia consumada é: o espírito ficava preso ou detido na sepultura antes do ano, até o ano 70 DC? O espírito ficava preso lá, ficava detido ou retido de alguma forma, ou a alma, como queiram, ficava detido. Então, este é o pensamento, para você que está chegando agora no canal, então este é o pensamento da doutrina da escatologia consumada, de que o espírito, até antes de 70, do ano 70, depois de Cristo, ele ficava detido ou retido ou preso na sepultura. Pasme o que vocês vão ouvir aqui, do que eles alegam, do que eles atestam, do que eles ensinam. Esse é um dos temas de que eu discordo plenamente. Concordo, como já falei, a grande tribulação aconteceu, o princípio de dores já houve, Jesus já veio julgar Israel, Jesus não vem mais, Jesus veio julgar a Israel em 70, com a queda do templo, isso aí eu concordo. Mas nesse tema aqui, que o Espírito, isso é que eles ensinam, que o Espírito ficava preso ou detido na sepultura antes de 70, discordo plenamente. E você vai saber por que o pastor Van discorda desse levantamento, desse ensinamento da escatologia consumada. E o que é a morte? Vamos começar bem simplificado a introdução. O que é a morte? A morte física. O que é a morte física?
A morte física, isso é para a gente entender se o espírito ficava ou não preso na sepultura. A morte física é o cessar da vida em nosso corpo físico. É o cessar da vida da alma em nosso corpo físico. Ou o término da psique, que é um termo grego para alma ou vida. É o término. Termina aqui, sai o psique, sai a alma e o corpo morre. Então isso é morte física, né? É o cessar da vida no nosso corpo físico. Também é descrita como separação do corpo e alma, ou a saída da alma ou do espírito, quando se separam, isso chama-se de morte, porque o corpo ele fica sem sensibilidade, sem contato nenhum, o corpo padece, o corpo morre, ele vai entrar em um estado de decomposição, isso chama-se morte física. Então, é descrita como a separação da alma do corpo. Gênesis capítulo 2, vamos ver isto aqui, em Gênesis. Conto com a sua paciência desde já também, para que eu possa lançar os textos, os versículos por versículo, que meu estudo é sempre assim, para depois eles não dizerem assim, isso é um versículo solto, né? Isso aqui ele pega um versículo isolado da Bíblia. Não, versículo por versículo, texto por texto, e eu sempre digo isto, a própria Bíblia, ela interpreta a Bíblia. Isso é uma regra de interpretação. Então, Gênesis, capítulo de número 2, e o versículo de número 7, diz isso aqui, ó. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito, ou passou a ser alma vivente. Ok? Então, o homem passou a ser alma vivente. Depois que Deus soprou em suas narinas, o homem recebeu vida, alma. E isso a Bíblia chama de alma vivente. Eclesiastes, olha o livro de Eclesiastes. Vamos achar aqui Eclesiastes, capítulo de número 12, versículo de número 7, que diz, isto é a morte. Né? O homem passou, quando o homem recebeu esta alma, então quando esta alma sai, o corpo morre. Então quem morre é o corpo, depois que a alma sai. Olha então como é a formação do homem. E o pó volte a Deus na morte, como o era. E o espírito, e o pó volte à terra, como o era. E o espírito volte a Deus que o deu. Então isto é morte. O pó padece, o corpo volta ao pó, que ele é pó, e do pó tornarás na morte. E o espírito, ou a alma, ela torna para Deus. Então, quando há esta separação, há uma morte física. Tiago, capítulo 2, Tiago também pode explicar melhor isto aqui. Pode nos trazer mais luz. E o versículo de número, Tiago 2, aqui, cadê Tiago? Tiago, capítulo de número 2, versículo de número 26. Olha o que é que diz. Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, então veja que, olha a expressão de Tiago, o entendimento de Tiago. O que é que causa a morte? A saída de algo que sustenta o corpo neste mundo, nesta vida. E como é que Tiago chama isso? Espírito ou alma. Sai a alma, sai o espírito e o corpo morre. Então isso chama-se a morte. Entendeu? Então o que é a morte? É o cessar da vida em nosso corpo físico, o término da psique, o término da vida. Ou também é descrita como separação entre a alma e o espírito. Também podemos ver isso em João, olha só, livro histórico de João, capítulo de número 9, histórico de João, capítulo de número 9, e o versículo de número 30, e diz assim, João, capítulo de número 19, João, capítulo de número 19, versículo de número 30, que diz, e quando Jesus, da morte de Jesus,
E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, está terminado, terminou aquela era, terminou aquele período. Tem um assunto abençoado sobre o que está consumado, tetelestai no grego, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Saiu-lhe o Espírito, o corpo morre, ok? Então, mais um texto que confirma o que é a morte. É a separação da alma ou do espírito de seu corpo. Ele deixa o corpo e o corpo não tem vida, fica sem a vida. 2 Pedro, olha o que diz aqui. 2 Pedro, capítulo de número 1 e o versículo de número 15. Vamos ver o que diz Pedro. Pedro diz assim: mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança destas coisas. Depois da minha morte, né? Então, Pedro também, ele fala da morte. E esta morte é a morte física, separação da alma ou do espírito do seu corpo, ou do corpo. Então, isso chama-se morte. Filipenses, cadê? Filipenses, capítulo de número 1 e o versículo de número 23. Olha o que Paulo fala sobre isto. 1:23. Atos, vamos para Atos, capítulo de número 7 e o versículo de número 59. Olha o que diz, Atos 7, 59. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, quando o espírito sai, o corpo de Estevão ficou estirado na praça pública, né, ali na calçada, na rua, morto, ok? Sem reação, sem vida, tá bom? Então, isto chama-se de morte. Agora, a morte, ela também é conhecida como a partida, como ida, né? O texto que nós vimos foi para você entender para onde ia, aonde ficava o espírito ou a alma. Será que ficava na sepultura? Então a gente tem que entender que existe uma morte, existe uma separação daquilo que é imortal do mortal, ou seja, da alma, psique, e do corpo, ok? Então vamos ver aqui também que a morte é conhecida como partida. Lucas, livro histórico de Lucas, capítulo de número 9, Lucas capítulo 9, versículo de número 30, Lucas 9, 30, deixa eu ver se é isso mesmo, 31, Lucas 9, 31, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jesus. Então, falavam em glória a respeito da morte de Jesus, da partida de Jesus, né? Em uma outra tradução diz da partida, Lucas 9, 31, da partida, em outra tradução é partida. Então, 2 Pedro, agora vamos voltar lá para 2 Pedro, aqui, 2 Pedro, capítulo de número 1, e o versículo de número 15 vai falar também que a morte é uma partida. Mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte ou da minha partida, na sua tradução, quando você conferir aí, tá partida, ok? Depois da minha partida, tenhais lembrança dessas coisas, ok? Muito bem. Agora, Filipenses, vamos voltar lá para Filipenses, capítulo 1, e o versículo 23, Paulo diz: a morte também ela é conhecida como partida nas Escrituras, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Ou seja, a alma vai partir e habitar com o Senhor, ou o Espírito de Paulo estava expressando isto, né? E está bem claro o texto,
né? Ele está bem, não precisa de passarmos por um seminário, por um curso de teologia, de hebraico, de aramaico ou de grego, de interpretação de línguas, ou fazer um doutorado em português para a gente entender o que é que Paulo quer dizer aqui, ou quis dizer, ou diz, né? De ambos os lados, estou em aperto. Qual era o aperto de Paulo? Tendo o desejo de partir, aqui é morte, de deixar este corpo e habitar com Cristo. Ou seja, Paulo, o espírito de Paulo, a consciência de Paulo, o psique de Paulo, a alma de Paulo, estava com esse desejo de deixar este corpo, partir desta vida, morrer aqui, né, e habitar com o Senhor em espírito, ou no espírito, ou a sua alma, ok? Então, muito bem, entendemos que, já no primeiro ponto, o que é a morte? É a saída da alma ou do espírito, da vida. É a vida deixando o corpo. É o imortal deixando o mortal. É o imortal, o espírito ou a alma, deixando aquilo que é mortal, que é corruptível. Então, o espírito volta a Deus, vai para a glória, para a presença do Criador. E o corpo, que é mortal, volta ao pó, vai para debaixo da terra, certo? Então, a morte é o fim ou término da vida física, pela separação da saída da alma ou do espírito do corpo. Isso que nós vimos. Então, isto é a morte, né? Apenas um texto que eu quero, dois textos que eu quero citar aqui, que é Tiago, que a morte é simplesmente só para a gente não esquecer que isso é importante, né? Tiago, capítulo 2, versículo 26. Então aqui está a morte, porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Então o espírito, quando ele deixa esta vida, este corpo, este mundo, que entra na presença de Deus, então o corpo aqui padece. O que fica aqui são simplesmente ossos, nervos, carne, cabelo, sangue, e por pouquíssimo tempo, e depois isso evapora, acaba, certo? A corrupção come do corpo e não vai existir, em poucos dias não existe mais nada, mas o espírito não. O espírito, ele é incorruptível, ele é imortal, ou a alma vai para a presença de Deus. Então Tiago diz, assim como o corpo, está claro ou não está claro? Está claro. Assim como o corpo sem o espírito está morto, ok? E também em Mateus, vamos lá para o livro histórico de Mateus, capítulo de número 10, voltar para aquele texto, né, polêmico, capítulo 10, versículo 28, disse Jesus, e não temais os que matam o corpo, está claro ou não está claro? E não podem matar a alma, certo? Então não pode matar o corpo, mata o corpo, está morto, está falando já no ponto da morte. Não temos o que podem matar o corpo e não podem matar a alma, ok? Ficou claro sobre isso, sobre a morte? Vamos continuar, vamos avançar. E agora, escatologia consumada. Agora vamos estreitar um pouquinho, certo? Então, a questão aonde eu quero chegar é aqui. A escatologia consumada, existe um ponto de doutrina dentro da escatologia consumada que diz que na morte, até antes de 70, na morte, o espírito ficava preso ou detido na sepultura, antes de 70. E mais, que Jesus, quando morreu, Jesus foi na sepultura. Jesus desceu à sepultura para libertar os cativos. Eles usam um texto para isso, que eu entendo completamente diferente desse raciocínio dos irmãos da escatologia consumada. Mas vamos lá, calma, vamos lá. A Bíblia, ela descreve a morte como a entrega da alma ou entrega do espírito. Tanto faz. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, o que sai é a alma ou o espírito, dependendo do autor que traduziu o termo. Vamos lá, não João Ferreira de Almeida, mas, por exemplo,
mas lá em Gênesis, Moisés, Lucas, João, Paulo, certo? Vamos ver isso aqui? Então, repetindo, a Bíblia, ela descreve a morte como a entrega da alma ou a entrega do espírito. Quando a alma sai ou quando o espírito sai, o corpo entra em decomposição, ele morre. Vamos ver, Gênesis 35, preste bem atenção aqui, nesta revelação aqui, Gênesis 35, versículo de número 18, olha o que é que diz o versículo 18, olha lá, vamos aqui, versículo 17 para a gente entender, 17, Gênesis 35, 17, e aconteceu que tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira, não temais, porque também este filho terás, 18, e aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, olha, alma, o termo aqui é alma, psique, alma, do grego, porque morreu. Por que ela morreu? Porque a alma saiu. Então, ela chamou seu nome de Benoni, mas seu pai chamou-lhe Benjamim. Agora, veja o 19. Assim morreu Raquel, e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. E entenda isso aqui, eu já falei no vídeo anterior aos irmãos, esse aqui eu estou me dirigindo aos irmãos da escatologia consumada. Entenda isso aqui. Quem morreu foi Raquel. Não se encontra em nenhuma parte nas escrituras, né, a alma morreu, ou o espírito morreu. A alma entrou no sono, o espírito adormeceu. Você não vai encontrar. Você vai encontrar a pessoa morreu, a pessoa adormeceu, João adormeceu, Estevão adormeceu, Paulo adormeceu, Jesus adormeceu, mas não vai encontrar a alma, o espírito adormeceu, certo? Então, quem morreu aqui foi a alma ou foi Raquel? Raquel morreu. Por que Raquel morreu? Porque aconteceu isto aqui, ó, 18. E aconteceu que saindo-se-lhe a alma, ou seja, a alma saiu, a alma não permaneceu com Raquel, que eles chamam de o intelecto, a consciência, não, a alma saiu. Então isso quer dizer com isto, olha a contradição da escatologia consumada dos irmãos, olha a contradição, a alma sai antes do corpo padecer. Então, a alma não morreu com o corpo. Questione aí as escrituras e me escreva aí embaixo. Aconteceu que saindo-se-lhe a alma, porque morreu, ela chamou o seu nome Benoni, tá bom? Então vamos lá, olha o tá bom, eu vou vigiar com esse tá bom, glória a Deus. Então, primeira coisa, a Bíblia descreve a morte como a entrega da alma. Vamos ver aqui, 1 Reis 17, 1 Reis 17, versículo de número 21, 17, 21, que diz, então se estendeu sobre ele o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Bom, se eu for crer, como diz a escatologia consumada, eu tenho que crer que a alma estava nele. Ou seja, a memória estava no menino. Embora ele perdeu o fôlego de vida, saiu dele o fôlego de vida, né? Mas a alma, que é a memória, que é o intelecto, que é a mente, né? Que é a massa cefálica, estava nele. Ou não estava? Era para estar. Mas olha o que disse aqui o profeta, o homem de Deus. Então se estendeu sobre ele, sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor. E disse, ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar. Por que tornar? Porque saiu. Torne porque ela saiu, ela não estava, ela deixou o corpo. E o profeta ora para que a memória, para que o chip da memória, para que o menino estava sem a memória, sem mente, sem intelecto, sem a massa cefálica, quando morre sai isso. O que sai é o espírito, é a alma.
É a alma, tá certo? Olha o problema que vocês estão arrumando para vocês mesmos, certo? Então, a alma dele tornou a vida, o psique, podemos chamar a vida, a alma ou o espírito, aquilo que não morre, que sobrevive à morte, tornou-lhe o menino reviveu. Ó 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele. Olha só. Tornou a entrar. Olha o verbo entrar. Entrar é porque saiu. Só entra quem sai. Ninguém entra aqui que está dentro. Não é verdade? Não, a pessoa, se já tem uma coisa dentro da cabeça dele, como é que vai tornar a entrar? É difícil entender uma coisa dessa. E agora, escatologia consumada? Bom, Lucas capítulo 12, então eu estou dizendo que a Bíblia, tanto ela identifica a saída quando morre de alma, como de espírito. A Bíblia não tem problema com isso. Nem a Bíblia, nem Jesus, nem João, nem Tiago e nem eu. Agora, vocês têm problema com isso. Eu não tenho. Jesus não teve. A Bíblia não tem. A Bíblia tanto faz chamar de alma como de espírito. Vamos ver aqui. Lucas capítulo 12. Vamos lá para Lucas. Lucas capítulo 12. E o versículo de número Lucas 12, 19 e 20. 12, 19 e 20. E diz: e direi a minha alma. Olha só. E direi a minha consciência. E direi a minha... aquilo que não morre, né? Aliás, aquilo que morre, aquilo que padece. Olha o que esse homem está dizendo. E direi a minha alma. E direi a minha alma. Alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Olha o que ele ouviu. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Tu vai morrer esta noite. Vão te pedir a tua alma. Pedir, vai sair de você. E o que tens preparado, para quem será? Então, o que é a morte? A Bíblia chama de a saída da alma. Os 3 primeiros versículos. Poderia aqui dezenas de versículos sobre a morte e a saída da alma. Mas eu trouxe esse porque o tempo já vai ficando extenso, né? E eu vou ter que dividir esse estudo aqui, para a gente entender paulatinamente, devagar, sem pressa, né? No entanto que você entenda, né? E os irmãos da escatologia consumada também entendam, né? Que o espírito nunca ficou preso na sepultura e a alma nunca morreu, né? Segundo as escrituras, ok? Vamos lá. Então, Atos capítulo de número Apocalipse capítulo 6. Vamos a Apocalipse capítulo... Eu poderia citar mais, mas eu estou resumindo aqui. Apocalipse capítulo 6 e o versículo de número 9, que é uma criptonita para as testemunhas de Jeová, para o adventismo do 7º dia e também para a escatologia consumada. Olha o que diz Apocalipse 6, versículo 9. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar quem? As consciências estavam lá. Não, as mentes. Não, a massa cefálica estava lá. Não, algo que está dentro da cabeça, que o raciocínio estava lá, né? O pensamento estava lá. Não dá. Não dá para aceitar isso. Ninguém é menino. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos. João viu. Se não fosse visto aquilo ali, se não fosse um ser espiritual, algo espiritual, se fosse a mente, massa cefálica, João não teria visto, porque estava lá na sepultura, estava lá na praça de Jerusalém, no cemitério, no sepulcro, estava lá, mas não. Saiu dele e morreu com massa cefálica, com tudo, o corpo. Mas sobreviveu o quê? A alma, o espírito, a identidade da pessoa que não morre, alma ou espírito. Os mortos, e vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por causa da palavra de Deus
e por amor do testemunho que deram. E eles estavam conscientes, viu? Inconsciente não, conscientes. Inexistente? Não, existente e consciente, porque estava clamando, e clamavam com grande voz, dizendo, tinha voz. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, eles estavam pensando, né? O corpo estava morto, eles tinham morrido. O corpo não pode herdar o reino de Deus, nem carne nem sangue. O que é que estava lá? Não, mas isso aqui, pastor, o senhor não sabe disso não? Não lhe contaram não? Não, isso é uma metáfora. Eles tendem para isso. Não, isto é uma parábola. É uma metáfora, Não, pastor, isto é uma figura de linguagem. Nesta hora funciona, né? Metáfora, figura de linguagem, né? Parábola ou parabólica, que eu chamo quando a pessoa não quer aceitar o erro, é uma parabólica. Mas isso foi um fato verídico. João viu debaixo do altar uma região celestial, clamando, as almas clamando, né? Em grande voz, consciente. Bom, agora vamos ver a entrega do Espírito. Você viu que a morte, uma parte da Bíblia, alguns autores chamam de a saída da alma, né? Da imortalidade da alma. Outros também dizem que, outros autores da Bíblia também consideram que na morte é a entrega do Espírito. Vamos ver lá um texto no Antigo Testamento, Salmo de número 31, versículo 5. Olha que revelação no Antigo Testamento, né? O salmista já revelando o que saía, o que sobrevia à morte. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor Deus da verdade. Em tuas mãos, ou nas tuas mãos, encomendo o meu espírito. Ele sabia que ia morrer. E já encomendava quem? O espírito nas mãos dele. Dali para frente, a vida sobrenatural, espiritual, pertence a Deus. Ok? Então, olha o Antigo Testamento. Aqui já chama de espírito. Já não é mais alma, é espírito. Mudou. São duas coisas diferentes. É a mesma coisa. Morte, quem sobrevive é alma ou espírito. Jesus disse espírito, né? Entrego o meu espírito. Tiago diz espírito. João 19, João capítulo 19 e o versículo de número 30, João 19, 30, e diz, e quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado, e inclinando a cabeça, entregou a alma. Pode ser? Pode, com certeza, alma ou espírito, né? Você não viu que em Atos, Felipe, Estevão entregou o Espírito, e aqui Jesus entregou o Espírito. Apocalipse 6 não viu as almas, né, diante de Deus no altar, né? Então aqui Jesus disse que é Espírito. Tanto faz, não tem enrolação, não tem bronca nenhuma, problema nenhuma com isso. A Bíblia não traz problemas, pelo contrário, ela esclarece, traz esclarecimento. Para os entendedores, quem tem a mente de Cristo e os olhos espirituais, entende facilmente. E nem vai ficar confundido, nem confuso, nem na dúvida de que esse espírito, quando sai do homem, ficava preso. Esse é o tema. Preso, né, detido ou retido na sepultura. Vamos ver outro. Atos, capítulo de número 7, versículo de número 59, muito conhecido também. Olha o que diz aqui Estevão. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Se ele dissesse assim também, Senhor Jesus, recebe a minha alma, estava de bom tamanho, também estava, aceitável, né? Claro, seria, ele estava falando o que ele aprendeu do seu mestre, né? Não tema o que mata o corpo e não pode matar a alma, mas ele disse espírito, é o entendimento dele, a cultura dele, o conhecimento dele, ok? Então por isso que eu digo, a Bíblia
ela não traz problema, ela não traz dúvida, não deixa dúvida. Os textos são claros, espírito ou alma sobrevive. Agora, eu não posso dizer, eu não vou dizer que quem sobrevive é a alma e o espírito. Não são duas coisas. A alma ou o espírito sobrevive à morte. Você viu que na primeira lista, Gênesis 35, 18, 1 Reis 17, 21, Lucas 12, 19 e 20, Atos 15, 26 e Apocalipse 6, 9, esses textos, fala de alma. Agora, Salmo 31, 5, João 19, 30, Atos 7, 59 e esse outro aqui, ó, fala de espírito. Lucas 23, 46. Olha o que diz Lucas 26, 46, que diz: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Né? E havendo dito isto, expirou. Jesus, se eu não me engano, no capítulo 12, né, de João, Jesus disse que a alma dele, esse espírito que ele entregou ao Pai, que sobrevive à morte, esse espírito, ele disse que lá em algum texto anterior, antes desse, no mesmo livro de João, nesse livro histórico de João, né, Jesus disse que a alma dele estava angustiada, a alma, e depois ele diz: o meu espírito está angustiado. A alma se angustia, o espírito se angustia, a alma se entristece, o espírito se entristece, porque é a mesma entidade, ok? É a mesma constituição espiritual, alma ou espírito. Então, o que sobrevive à morte? A alma. O que sobrevive à morte, pastor? O espírito, sem problema nenhum. Você entendeu? Entendeu isso aí? Agora, por que uma pergunta que você poderia fazer? Para a gente passar para o próximo vídeo. Porque a escatologia consumada diz que quando a pessoa morria, o verbo é no passado, porque até antes de 70, quando a pessoa morria antes de 70 descer, o espírito ficava preso ou detido na sepultura. Esta é uma pergunta, né? Você pode estar me fazendo esta pergunta aí do outro lado da telinha, e perguntando assim: pastor, então o senhor está dizendo que na escatologia consumada o espírito ficava preso, detido na sepultura antes de 70. Aí você vai dizer: mas pastor, eu escuto ele, e faz bem, e continue. Só que tem umas regras de doutrina dentro de todas as religiões. A que mais preocupa é a religião evangélica, porque elas querem provar por A mais B que toda a escatologia é futurista. Né? Eles lançam para o futuro, ao qual toda a escritura foi escrita antes do ano 70. Todas as profecias já se consumou, já foi, já aconteceram todas. Jesus já veio, já julgou Israel no ano 70. Prova bíblica, a queda do templo. Jesus disse: não passará esta geração. Prova histórica, Flávio Josefo e outros mais 2 historiadores que eu posso trazer para você, mas Flávio Josefo eu tenho, e ele diz que isto aconteceu, o Apocalipse já aconteceu. Bom, isso é uma questão, não é questão de fé não, eu não creio, não é questão de fé, é questão de verdade, de escrita e da história, ok? Então, a pergunta que você pode fazer, e eu fiz e fui buscar a resposta: pastor, porque na escatologia consumada diz que quando a pessoa morria antes de 70, antes do ano 70, não é 1970 não, é antes do ano 70, na primeira era cristã, depois da morte de Cristo, no ano 70. Jesus morreu no ano 33, então aí veio o ano 53, 63 e 70, nesta era aqui, até aqui, porque a escatologia consumada diz que quando a pessoa morria antes do ano 70, o espírito ou a alma, eles dizem espírito porque a alma para eles morre, fica inconsciente, certo? E você viu que a alma não morre, sobrevive à morte. Jesus disse que ela não morre, que morre é a pessoa, o corpo. Então, ficava o espírito, eles dizem, ficava preso ou detido na sepultura. Por quê, pastor? Quer saber essa resposta?
Agora, vai ter que ouvir o próximo vídeo. Agora, vou dizer a você, é espantoso que você vai ouvir. Coisas que você nunca viu dentro da Bíblia. Coisas que você, textos, doutrinas, ensinamentos, pensamentos. Eu não vou dizer que é uma heresia, mas é uma falta de entendimento. Por que eles dizem tudo isso? Porque a escatologia sustenta que o Espírito ficava preso antes do ano 70. Na sepultura. Na sepultura. A primeira resposta que eu vou dizer para você é porque eles pegam passagens nas quais dizem que, olha só, eles pegam textos e passagens nas quais dizem que Sheol, que é uma palavra hebraica, e Hades, no grego, parecem designar a sepultura. Aí é que entra a história. Aqui é que começa a história. Então, o ensinamento dos pregadores da escatologia consumada ensinam que o Espírito ficava preso na sepultura porque eles pegam textos que parecem dizer que Hades, que é uma palavra para inferno, e Sheol, que também é uma palavra para o mundo dos mortos, foi traduzido para sepultura. E no grego, Gehenna também, algumas passagens de Gehenna, que é literalmente inferno, foi traduzido para sepultura. Aliás, eles dizem que, sustentam que a tradução melhor seria sepultura e não inferno, nem lugar de tormento. Aqui é que começa todo o beabá da história. Por isso que eu disse, ao tema, e agora a escatologia consumada? Não provei nada ainda, apenas citei textos do que é morte, versículos que falam de separação, que a alma sai, o espírito sai, o corpo padece, certo? E a pergunta é essa. Quer saber por que eles afirmam isso? E dizem mais que Jesus desceu, não foi ao inferno, mas dizem que Jesus desceu à sepultura para libertar os espíritos presos, literalmente na sepultura, no chão, debaixo da terra. Agora você tem que acompanhar o próximo estudo. Não pode perder, tá certo? Fico por aqui para que eu possa fazer outro vídeo, não ficar tão longo, né? E conto com você, ora por mim, compartilha, dá o like, se inscreva no canal, para que você possa receber o próximo estudo e os próximos, cada estudo melhor do que o outro, ok? Então Deus te abençoe grandemente na graça e no conhecimento. Espero o próximo estudo, vou te avisar, eu mando no canal e no próximo, depois desse eu vou responder refutando a escatologia consumada. Quer saber? Próximo estudo em nome de Jesus.